Uso pessoal de maconha pode ser descriminalizado no Brasil. Até o Alexandre de Moraes votou a favor. Por outro lado, o mesmo ministro abriu inquérito contra um notório maconheiro. Monark tem contrato com plataforma suspenso e recebe multa de R$300 mil. E ainda, seleção feminina do Brasil é eliminada de forma vexatória da Copa do Mundo na Austrália. Queda na fase de grupos não acontecia desde 1995. Se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente. De volta para todo mundo no seu streaming de áudio favorito, além dos nossos canais oficiais no YouTube e Rumble. Compre os produtos licenciados do podcast Cafezinho na loja do William. Use o cupom CAFEZINHO10, escrito tudo junto, e ganhe R$10 de desconto na compra de qualquer produto. Acesse montink.com/loja do William. As palavras loja do William se escrevem separadas com um hífen. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o podcast Cafezinho. Desde já eu agradeço a você que me acompanha pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Após 2 meses de pausa, voltamos com os nossos episódios a cada 2 sábados, e seguiremos assim até o dia 23 de dezembro, quando a produção deste podcast será definitivamente encerrada após 4 temporadas. Em um comunicado publicado em nosso site já foi explicado os motivos dessa decisão. Acesse podcastcafezinhooficial.blogspot.com. Nesse tempo em que ficamos de pausa, pouca coisa mudou. Como é o Brasil há mais de 5 séculos? Então vamos começar esse episódio falando sobre uma mudança surpreendente, sobretudo aos falsos conservadores que aqui habitam: a votação sobre o uso pessoal de maconha no Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento avalia a constitucionalidade de um dispositivo da chamada Lei de Drogas e pode sim descriminalizar o uso pessoal da maconha em todo o Brasil. O placar até o momento em que esse episódio foi gravado estava em 4 votos a favor, um deles do ministro Alexandre de Moraes. A venda de drogas, no entanto, continua sendo crime passível de prisão e sequer foi citado neste julgamento. E ainda falando em maconha e Alexandre de Moraes, mesmo não tendo muito a ver com esse assunto, e até tendo um pouco a ver se for parar para pensar, o ministro abriu nesta quarta um inquérito contra o influenciador Bruno Ayub, conhecido como Monark, por causa do descumprimento de uma ordem judicial expedida em junho desse ano, onde o influenciador estaria proibido de disseminar informações falsas sobre o STF e o Tribunal Superior Eleitoral. Na época, a multa em caso de descumprimento era de R$10 mil por dia. Alexandre determinou o bloqueio de contas e perfis de Monark nas redes sociais e até em plataformas de streaming de áudio, onde o seu podcast Monark Talks estava sendo distribuído. Além disso, uma multa no valor de R$300 mil foi aplicada ao influenciador. O Banco Central foi notificado para bloquear qualquer conta e atividade financeira em nome dele, para garantir o pagamento dessa multa. Por causa dessa nova decisão judicial, o contrato que Monark tinha com a plataforma Rumble precisou ser suspenso. A defesa dele diz que tais medidas são parecidas com aquelas existentes em período sombrio de nossa história e que, abre aspas, estamos diante de um tribunal de exceção. Fecha aspas. Após muita expectativa, a seleção brasileira desapontou e foi eliminada da Copa do Mundo.
Mas desta vez estamos falando da feminina. O empate em 0-0 contra a Jamaica fez Marta e as demais comandadas por Pia Sundhage não se classificarem para as oitavas de final do torneio, que está ocorrendo na Austrália e Nova Zelândia. A última vez que as canarinhas haviam sido eliminadas na fase de grupos foi em 1995. Em seu grupo, o Brasil só conquistou 4 pontos e só não foi pior que o Panamá. França e Jamaica avançaram para as oitavas. É fato que os investimentos no futebol feminino no Brasil são recentes, que ainda há muito a evoluir nas organizações e transmissões das competições, estruturas dos clubes, mas pela divulgação que foi feita e até pela pressão para que se acompanhasse os jogos, mesmo num horário infeliz, era para a seleção ter ido mais longe. Foi no mínimo desapontante. A jogadora que foi eleita 6 vezes a melhor do mundo vai encerrar sua carreira sem ter em seu histórico a conquista mais importante para qualquer pessoa que joga futebol: a Copa do Mundo. Nisso, ela se iguala ao Neymar. Para quem gosta de fazer comparações idiotas dos dois, tá aí mais uma. É cruel, mas é verdade. Mas não é por causa disso que temos que deixar de apoiar as mulheres e o futebol feminino brasileiro. Muito menos seria idiota a ponto de pedir que elas deixem de jogar. Aliás, fica aqui um pedido: se o time pelo qual você torce também tem um time feminino, apoie, nem que seja somente pelo escudo. À medida em que a visibilidade e o investimento crescem, é natural que a exigência cresça também. Repito, dava para ter ido mais longe. Se foi culpa da técnica, é o caso de rever sua permanência à frente da seleção, por exemplo. A próxima Copa do Mundo Feminina será em 2027. Ano que vem já tem Olimpíada em Paris, e o futebol feminino é uma das categorias em busca de medalha. Que elas tenham até lá todo o suporte necessário para mostrar que sim, tem qualidade suficiente para disputar esses torneios e ir muito mais longe. Quem sabe, até ganhar uma Copa do Mundo pela primeira vez. O que chega a ser até uma piada infame para um país que se gaba ser do futebol. O podcast Cafezinho volta no dia 19 de agosto. Um grande abraço e até lá!